Boa noite, o Jornal da Guará está no ar. Veja as principais notícias da edição de hoje. Especialistas tentam desvendar o porquê do terremoto que assustou moradores em vários municípios maranhenses. O alerta do Ministério da Saúde para a proliferação dos casos de chikungunya no Maranhão. Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza bares na orla e encontra irregularidades no tratamento do esgoto. E veja ainda o aumento no preço dos produtos da lista de material escolar. E o que explica o calorão na cidade? Entenda o que pode provocar esse clima agora no Jornal da Guará. Especialistas buscam explicações, até agora, para justificar a ocorrência do tremor de terra que teve como pontos principais os municípios de Belágua e Vargem Grande e também tiveram reflexos na capital São Luís e em mais 5 cidades maranhenses. Ao longo do dia inteiro, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil tiveram diversos chamados e nos municípios do interior do estado, uma equipe esteve presente para avaliar os estragos provocados pelo terremoto. O repórter Guilherme Lima atualiza agora as informações para a gente sobre esse assunto. Oi, Guilherme, muito boa noite para você. Não aconteceram grandes prejuízos, não é isso? Boa noite. Um grande susto. Sim, Pascoal, um susto grande. Boa noite a você e a todos. O terremoto foi de magnitude 4,7 na escala Richter, considerado como ligeiro. E o que aconteceu é que alguns imóveis tiveram o que chamamos de ruídos, rachaduras, mas nada extremamente grave. Além de São Luís, Vargem Grande e Belágua, que foi o epicentro desse terremoto, ele também foi sentido por quem estava em Itapecurumirim, Nina Rodrigues e nas cidades de Axixá, São Benedito do Rio Preto e Timon. Por telefone eu conversei com o comandante Célio Roberto do Corpo de Bombeiros quando ele ainda estava em Belágua. Ele fez um pequeno relato rápido do que encontrou por lá. Disse que não foram registrados grandes problemas, não haviam feridos e nem desabrigados. O comandante dos bombeiros levou um resumo das ações ao governador em exercício, Carlos Brandão. Já em São Luís, a Defesa Civil disse que está monitorando os imóveis onde existe aí a suspeita de abalos provocados pelo tremor. E amanhã as ações devem ser continuadas, inclusive não descartando aí eventuais evacuações de prédios. O fato é que esse abalo sísmico mudou, confirmado pelo Centro Nacional de Sismologia da Universidade de São Paulo. Assustou muita gente e especialistas daqui de São Luís tentam explicar o que houve. As marcas do fenômeno ainda estão explícitas. Situação preocupante para a população que ainda busca explicações para o abalo sísmico no Nordeste brasileiro. Ao contrário do que muitos pensam, a região é propícia a esse tipo de reação. O abalo sísmico foi de 4,6 graus na escala Richter. Atingiu o Maranhão e Piauí. Os tremores são produzidos ao longo da crosta terrestre, resultantes da liberação de energia causada pelas tensões internas da Terra, gerando uma acomodação entre as rochas do subsolo, que ocasionam vibrações na superfície. Alguns caminhos, algumas falhas cruzadas permitiram com que essa força desse abalo chegasse na zona costeira do estado do Maranhão, especificamente no Golfão, na nossa ilha, e nos nossos municípios, principalmente na nossa faixa costeira, que tem falhas geológicas, e que chegassem também em direção sudeste, que fossem em direção àquilo que nós temos de Teresina e áreas circunvizinhas. O tremor durou cerca de 15 segundos e foi considerado de baixa escala. As estruturas dos prédios se devem pelas condições físicas dos imóveis e não da intensidade do terremoto. Especialistas afirmam que o epicentro pode acontecer novamente nos próximos anos, mas que não há motivos para grandes preocupações, já que os abalos não atingem proporções catastróficas. Nosso território não é imune a abalos sísmicos, o território estadual e o território nacional, ao contrário do que muitos livros didáticos passam. Porém, os nossos abalos eles são de pequena intensidade, chegando até no máximo 6,0 na escala Richter, que já é de pequena para média. Aqui em São Luís, quem mais sentiu o impacto provocado pelo tremor de terra foram as pessoas que estavam em prédios. Quanto mais alto, maior a sensação do tremor. Isso, porém, não desanima os entusiastas de morar nas alturas. As construções verticais, os prédios, vêm tomando conta de vários pontos da cidade. O sonho de consumo de boa parte das pessoas é morar à beira-mar, com sombra e vento fresco.
O plano diretor, que deve voltar a ser discutido na cidade, prevê construções em alguns trechos de São Luís de prédios com até 30 andares. Alguns críticos acreditam que prédios elevados podem ajudar a aumentar a temperatura local. Mas esse calorão que estamos sentindo tem menos a ver com isso e muito mais com a reunião de fatores climáticos e de desenvolvimento urbano, como nos mostra a reportagem de Aniele Pimentel. Muros baixos, janelões, portas enormes e azulejos nas fachadas. Assim são os casarões do centro histórico. Eles são assim porque os arquitetos e urbanistas lá do século XIX já sabiam que este tipo de moradia ajudaria a ventilar a cidade. Mas nem precisa dizer que os tempos mudaram. Os tradicionais casarões, que atingiam apenas 10 metros de altura, foram trocados por prédios que chegam a 100 metros. Os janelões substituídos por vidraças. A modernidade do século XXI trouxe consigo um fenômeno típico deste desenvolvimento urbano, o microclima, responsável por esse calorão que você tem sentido na Grande Ilha. Espera aí, deixa eu explicar o que tudo isso tem a ver com essa sensação térmica que os ludovicenses andam sentindo. Então, ao contrário do que muitos pensam, a ilha de São Luís não está mais quente que o normal. E esses prédios que ficam próximos à orla marítima de São Luís não impedem a circulação do vento. Este cientista ambiental explica. Por exemplo, esse prédio aí pode causar um efeito de calor só no prédio vizinho, até porque os ventos que sopram por aqui são de uma média de 35 km por hora e esses prédios não os afetam em nada. Eles cortam o vento na escala local, para um vizinho, para um prédio. Eles podem causar corredores de o vento acelera, turbulência, como acontece aqui tradicionalmente no edifício Caiçara, na Rua Grande. Agora, dizer que esses prédios estão modificando a temperatura no Coatraque, na Coab, no Maracanã, no interior da ilha, isso é impossível, porque a escala do que acontece na ilha, a escala regional, não seria a escala local. Mas e se o tamanho deles aumentasse, como está previsto no plano diretor da cidade de São Luís, onde a proposta é de que os prédios alcancem 31 andares? Será que a situação piora? O especialista explica que não. Eles passariam de 100 metros de altura para 150 metros de altura. Esses ventos que estão soprando aqui no momento, que é a escala regional, é uma camada de vento de 5, 7, 8 quilômetros de altura, 8.000 metros. Então não é um prédio de 150 metros de altura que vai bloquear uma camada de vento de 8.000 metros de altura. O que pode acontecer, na verdade, é isso aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir a intensidade do vento, mas quem já passou por este trecho, no centro da cidade, com certeza já deve ter notado. É o que os estudiosos chamam de vento canalizado. Se eu ficar muito tempo parada, sou capaz até de ser arrastada. Tá bom, é um pouco de exagero, mas que é forte é. Aqui é bem ventilado aqui. Dá para trabalhar tranquilamente? Tranquilo, tranquilo. Pois é, nessa área costuma ser bem fresquinho, como os maranhenses costumam chamar os locais mais ventilados, resultado também das pedras de paralelepípedos. Os mais de 2.000 quilômetros de asfalto contribuem para essa quentura, ao evaporar a radiação solar. Vejam isso, são 5 horas da tarde e o termômetro mede 42 graus. Imaginem isso aí ao meio-dia. Já o concreto aponta 35 graus. Uma diferença e tanta, né? É que a claridade absorve os raios solares. Investir em formas alternativas é mais caro, mas pode trazer benefícios para a população no futuro. Se nós temos todas as casas com telhado branco e as casas pintadas de branco, você reflete mais a energia do sol e você vai ter menos calor sendo emitido pela superfície. Se você substitui as ruas por concreto, bloquete e intertravado no lugar de asfalto, você vai esfriar a cidade significativamente. Se você tem uma cidade com menos vidros e pequenas janelas, você vai esfriar dentro de casa, porque vidro num clima como o nosso, ele é uma estufa natural, daí o efeito estufa, ele esquenta o ambiente. Então, são questões que têm que ser levadas em conta na arquitetura, no urbanismo, para fazer com que essa energia solar incidente ela seja mais refletida e contribua menos para o aquecimento numa escala local. O Ministério da Saúde divulgou um prognóstico sobre a epidemia do Aedes aegypti. Segundo o órgão, os casos de dengue e zika devem se estabilizar, mas o mesmo não deve acontecer com os casos de chikungunya. Pelo menos 263 mil casos devem ser confirmados em todo o país ainda este ano. Segundo a Secretaria de Saúde do Maranhão, a febre chikungunya matou no ano passado 12 pessoas aqui no estado.
Foram confirmados 9.881 casos da doença. Já os casos de dengue foram 12.245, também com 12 mortes. Os casos de Zika totalizaram 4.145, com uma morte confirmada. Vamos agora a outras notícias em destaque nesta terça-feira. Já está valendo a determinação do Denatran, que exige a utilização dos simuladores de direção nos centros de formação de condutores no estado. A exigência havia sido suspensa algumas vezes por decisão judicial, mas segundo o Detran no estado, a determinação vale para todos os centros que são obrigados a oferecer o serviço. Bares localizados na Avenida Litorânea e nas praias da Ponta da Areia e do Araçagi foram fiscalizados para verificar se não estão jogando esgotos in natura no mar. Em um dos estabelecimentos, a tubulação da rede estava quebrada. O proprietário terá 10 dias para resolver o problema ou será multado e seu estabelecimento será fechado. A seguir, as dicas na hora de comprar material escolar da garotada. Um instante só.